Ó Deus, e nesta hora, Pai, queremos nos assentar diante da mesa e queremos, Pai, com a Tua grandeza, Pai, que o pão venha até nós. Ó Deus, e o pão traz cura, traz bênção para cada filho Teu. Ó Deus, responde, Deus, a cada coração. Atende, Pai, cada um, Pai, naquilo que necessita. Use o Teu filho como um instrumento poderoso em Tuas mãos. Em nome de Jesus, dizemos amém e amém. Obrigado, meu presidente. Meus irmãos, a paz do Senhor. Minha gratidão ao bom Deus por sua benevolência para comigo, concedendo-me esta oportunidade honrosa de poder celebrá-lo na beleza da sua santidade, manifestando a sua graça e dando-me o privilégio de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De toda a minha alma externar o meu júbilo de gratidão a Deus pelo nosso Pai espiritual, pastor Bezerra da Costa, deixar o nosso apreço, nossa gratidão ao presidente da nossa magna convenção, pastor Wellington Júnior, a confiabilidade por estender as suas mãos sacerdotais sobre nós, abençoando-nos, o respeito a todos os pastores que aqui estão, exímios expoentes da palavra de Deus, destacando o pastor Eliseu Almeida, Eliseu Vicente, o pastor Edson Savioli, que tem representado esta igreja com muita excelência, cuidando de nós. Cumprimentar o nosso irmão Luiz Costa, Vossa Excelência, deputada estadual Marta Costa, agradecê-la pela generosidade para comigo. Eu não vou falar nada que os senhores já não saibam, vou apenas trazer à vossa memória uma lição que a Bíblia nos ensina. Então, por favor, abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, por favor. Capítulo de número 22, versículos de número 8. Livro do Gênesis, capítulo 22, versículo de número 8. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo graças a Deus. Obrigado, querido. Diz a Bíblia: e disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Amém. Por bondade, aproveitando, os senhores, dê uma olhadinha novamente para o versículo de número 8 e observe essa resposta de Abraão. Olha o que ele vai responder ao questionamento de Isaac. As duas palavras que saem imediatamente dos seus lábios. E as duas primeiras palavras na resposta é: Deus proverá. Você pode repetir, por favor? Deus proverá. Você pode fazer isso mais uma vez? Deus proverá. Por bondade, assentai-vos. Hoje, à luz da Bíblia Sagrada, vamos entender o que levara Abraão a fazer esta declaração. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, especialmente Gênesis 22, numa projeção tipológica, Gênesis 22 é um panorama que o Senhor Deus, por obra e graça e operacionalidade do bendito Espírito Santo, nos dá do drama do Calvário. É possível visualizar todo o percurso, todo o cenário, todas as evidências do Calvário, culminando com a morte de Jesus em Gênesis 22. Porém, hoje, à luz da Bíblia, a minha proposta é convidá-los a fazer, de acordo com as Sagradas Escrituras, a viagem na alma deste pai, deste cidadão, deste personagem que vai se tornar
o patriarca da fé, a Abraão, e entender o que está acontecendo dentro dele à luz da Bíblia. E a motivação dele poder responder: Deus proverá. E ao mesmo tempo olhar para Abraão e visualizar a nossa imagem impressa nele, e olhar para nós mesmos e visualizar a imagem de Abraão em nós. Entendermos por que Deus nos faz promessas, e depois que Ele cumpre as promessas, Ele decide nos matricular na escola da provação, e depois de matriculado na escola da provação, Deus nos coloca humanamente em uma situação que nós não visualizamos mais saída, que humanamente é a finalização de tudo. Como sair de uma situação sem ferir a santidade de Deus? Como continuar vivendo o propósito de Deus sem gerar nenhuma contradição naquilo que Ele estabeleceu para nós? Esta declaração de Abraão, Deus proverá, vai nos possibilitar ter essa visibilidade para uma praticidade de uma vida cristã mais salutar, que venha a tocar o coração de Deus. Quando nós olhamos para esse personagem bíblico, ele vai aparecer pela primeira vez na Bíblia no final do capítulo 11 do livro de Gênesis. E a Bíblia vai nos dar alguns perfis dele. Primeiro, sua idade avançada, casado com uma mulher mais nova do que ele, 10 anos, mas com uma dificuldade biológica que a Bíblia vai chamar de esterilidade, Sara. Quando você olha para as 3 mulheres estéreis na Bíblia, como Sara, como Raquel e como Ana, você percebe posturas totalmente diferentes, expressões comportamentais distintas. Por exemplo, Raquel é estéril e ela pressiona Jacó querendo filhos, e Jacó responde a mesma: por acaso eu sou Deus? Ana é estéril, mas não pede filhos a Eucana, vai para a presença de Deus em oração pedir filho. Porém, quando você olha para Sara, você não vê nenhuma dessas posturas. Há um silêncio de Sara na Bíblia Sagrada. Por exemplo, quando você olha também para Abraão, não há nenhum registro de Abraão orando, pedindo filho ao Deus dos céus. O único momento que Abraão vai falar sobre filho é uma alegação que ele faz em Gênesis 15. Porém, em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, no versículo 3, Deus faz uma promessa que vai germinar o interior de Abraão, e uma promessa que está além da sua estrutura biológica e dos recursos naturais, que Deus vai dizer: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo para ele que ele é a árvore biológica, ou a manjedoura biológica, que através dele sairão famílias, e essas famílias serão benditas na terra, porque virão dele a semente biológica matriz. Para se isso não bastasse, chegamos em Gênesis capítulo 15, Deus decide se revelar para ele e diz: eu sou teu escudo, eu sou teu galardão, não temas. Aí Abraão alega a primeira vez: tu nunca me deste um filho, eu vou pegar o meu mordomo Eliezer, vou pegar toda a minha herança e vou passar para ele, e ele será o meu herdeiro. Aí Deus faz um protesto e diz: não, Abraão, este não é o teu herdeiro. O teu herdeiro está dentro de ti. Você vai gerar o teu herdeiro. Agora imagine um homem idoso, casado com uma mulher idosa, estéril, ouvindo de Deus: o teu herdeiro está dentro de ti, de você vai sair o teu herdeiro, vai sair famílias. Aí, para que isso não bastasse, Deus diz assim: Abraão, sai da tenda e olhe para o céu e conte as estrelas, se é que tu podes contá-las. Aí Deus diz assim: assim será a tua descendência. Um homem idoso casado com uma mulher idosa estéril, ouvindo isso de Deus. Para que isso não bastasse, vamos chegar a Gênesis 17.
Aí Deus se revela e diz: eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aí, parafraseando Gênesis 17, Deus vira para Abraão, o idoso, e diz assim: tu serás pai, mas não de um filho, tu serás pai de nações. Aí vira para Sara e diz assim: tu serás mãe, mas não de um filho, mas mãe de nações. Imagina um idoso casado com uma mulher estéril, idosa, ouvindo isso: pai de nações, mãe de nações. Aí chegamos em Gênesis 18, a uma manifestação do conselho do Deus Trino, personificado em 3 seres angelicais, que vem com a missão destruidora de Sodoma e Gomorra, mas é hospedado por Abraão. Aí Deus libera mais uma vez uma promessa: e conceberás, e darás à luz a um filho. Aí Sara olha para aquilo, ouve aquilo e começa a meditar e a refletir: será que eu e o meu velho, na nossa velhice, ainda teremos deleite? E o Senhor percebe, o Senhor ratifica a promessa e diz: no ano vindouro eu virei a ti, porque tu conceberás e darás à luz um filho. Isto é um homem idoso casado com uma mulher estéril, idosa, ouvindo isto. Isso é Gênesis 18. Aí chegamos Gênesis 21. Abraão está com 99 anos de idade. Sara está com 89 anos de idade. Aí o que Deus prometera vai se cumprir, vai ter milagre na estrutura biológica dos dois. E quem está grávida no processo gestacional? Sara. Abraão chega a 100 anos de idade. Sara chega a 90 anos e está concebendo um milagre. Isaac. A promessa está materializada em forma de ser humano. Aí chegamos a Gênesis 22. Os entendidos no assunto vai dizer que neste momento Isaac está em média de 21 a 25 anos de idade. Aí no versículo 1 de Gênesis 22, quem vai ecoar a sua voz? O Deus dos céus, o Deus da promessa. Só que tem Abraão, tem Sara e tem Isaac. Só que Deus não fala com Isaac, não fala com Sara. Deus vai falar com Abraão. Porque Deus não quebra princípio de autoridade. Deus vai falar com o líder, com o sacerdote, com o representante. Aí Deus ecoa a sua voz e diz assim: Abraão, Abraão. Só que quando Deus ecoa a sua voz, já tem um projeto na mente de Deus para Abraão. E o projeto não é promessa. O projeto é provação. Eu vou lhe provar. E Abraão vem todo enérgico e diz: eis-me aqui, Senhor. E Deus olha para ele e diz: vou te provar. Aí quando chega no versículo 2, Deus diz assim: toma agora. Está escrito agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Toma agora o teu único filho. Isso aqui tem um detalhe, porque nesse momento Abraão não tinha um único filho. Ele já era pai de Ismael com Agar. Mas Deus só estava contabilizando um filho. E por quê? Porque tudo aquilo que nós geramos na carne, Deus não contabiliza. Deus só contabiliza aquilo que geramos por fé, na promessa e na bênção dele. Aí Deus diz: toma agora o teu único filho. Aí Deus dá o nome Isaac, para Abraão não colocar Ismael. Deus está dizendo: eu não quero Ismael, eu quero Isaac. Aí Deus diz assim: toma teu único filho, a Isaac. Aí Deus vai mexer no íntimo: a quem tu amas. E vai para as montanhas de Moriá. Vai para Moriá, vai para lá. Vai para as terras de lá, vai para lá. E quando chegar lá, eu vou te mostrar o local exato. E você vai oferecer Isaac em oferta de holocausto. Duas coisas aqui muito importantes, porque Deus de imediato não deu o ponto exato. Deus apenas diz para ele o seguinte: ó, vai para uma das montanhas.
e lá eu te direi. É como se hoje Deus dissesse assim: vai para o Japão. Aí você me pergunta para ele assim: e qual a cidade? Aí Deus: vai para o Japão. Quando você pisar lá, eu vou te mostrar a cidade. É o que Deus está dizendo. Vai lá para as montanhas. Quando você chegar lá, eu vou dizer o local exato. E Deus está dizendo assim: e eu quero, Isaac, uma oferta de holocausto. A gente só vai entender o que Deus está pedindo quando lê Levítico 1 e Levítico 6. A oferta de holocausto é o sacrifício de um novilho, é tirar o couro do novilho, é despedaçar o novilho e colocá-lo no altar para a carne ser torrada, para Deus aceitar a oferta. E Deus está pedindo isso de Isaac. Só que não há questionamento, não há murmuração. Ele obedece fidedignamente. E ele sai de casa de madrugada, com o seu jumento, com tudo preparado. Agora pense comigo, Sara levantando de madrugada, vendo Abraão sair com Isaac, perguntando: Abraão, onde estás indo a esta hora da madrugada com nosso filho Isaac? Pai, esposo, o que você responderia para tua esposa? Eu estou indo sacrificar o nosso filho? Imagine isso dentro de Abraão. A Bíblia vai dizer que peregrinaram 3 dias até chegar ao Moriá. E não tem voz de Deus. O único momento que Deus vai ecoar sua voz é quando Deus decide prová-lo. E 3 dias Deus em silêncio. Mas os olhos de Deus sobre ele. Não é porque Deus não está falando que ele está ausente. O silêncio de Deus não é sinônimo da sua ausência. Muitas das vezes na escola da provação, Deus não fala, mas Ele não tira os olhos de si. Ele acompanha tudo. E depois de 3 dias chega Abraão com seus criados, com jumento e com Isaac no pé do Moriá. E no pé do Moriá, Abraão não deixa Isaac se despedir dos servos. Ele vira para os servos e diz 3 verbos. Ele diz assim: ficai-vos aqui, iremos até ali, adoraremos e voltaremos para vós. Abraão está dizendo para os servos: iremos, adoraremos e voltaremos. Deus não disse isso para Abraão. Deus disse para Abraão numa linguagem matemática: vai subir 2 para o Moriá, você, Isaac. Isaac fica e você desce. Abraão vira para os criados: vai subir nós 2 e vai descer nós 2. Outro detalhe: Abraão, ele recebe de Deus a provação. E Abraão não fala em provação, ele fala em adoração. Iremos e adoraremos. Para Deus, provação. Para Abraão, uma oportunidade de adoração. A vida é uma decisão de escolha. Ou você vai para o campo da vitimização, ou você aproveita tudo para expressar adoração. Aí viremos para vós. Aí ele põe a lenha nas costas de Isaac. E ele vai subindo com o cutelo e com o fogo. E aqui a maior dor que um pai pode sentir é quando Isaac faz uma anamnese dos elementos do culto. E ele pergunta a Abraão: meu pai, estamos indo adorar o Senhor? Sim, meu filho, é uma adoração, é um culto. Mas meu pai, o nosso culto não está completo. Está faltando um elemento, meu pai. Nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos o cutelo. Mas meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Aí eu te pergunto, pai e mãe, o que você responderia para o teu filho? Você sabendo que o teu filho é o próprio cordeiro, é a própria oferta. Olha a posição de Abraão. De cima para baixo, Deus olhando para ele, esperando, vai oferecer ou não? E de baixo para cima, Isaac questionando:
Pai, onde está o cordeiro? Imagine Abraão refletindo: eu não pedi filho, Deus que decidiu me dar filho, e depois que me decidiu dar, decide me pedir como oferta. E Deus olhando: oferece ou não oferece? Isaac: pai, onde está o cordeiro? O que você faria nesta situação? Se fosse um de nós, a gente diria o seguinte: isso não é Deus, isso é o diabo que quer tomar minha bênção. Outra coisa, isso é coisa da minha cabeça, eu estou ouvindo voz. Abraão não entrou por esse caminho, ele se rendeu. E Abraão, neste dilema, Deus olhando: oferece ou não oferece? Pai, onde está o cordeiro? Abraão não negou Deus dos céus e nem traumatizou o filho. Abraão foi numa dinâmica. Ele olhou para o reino espiritual e semeou uma palavra profética no mundo espiritual. E ele abre os seus lábios e diz assim: Deus proverá. Deus proverá. Sabe o que Deus está nos ensinando hoje aqui? Quando você for matriculado na escola da provação e você não tiver resposta para dizer o que está de verdade acontecendo contigo, não murmure, não reclame, não blasfeme, não fira a santidade do Todo-Poderoso. Abra os seus lábios e semeie uma palavra profética dizendo: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Outro detalhe que Abraão vai nos ensinar, quando você olha no versículo 1 do capítulo 22, está o verbo provar, o verbo provar. Quando olhamos para o versículo 8, é o verbo prover. Gramaticalmente, a diferença do verbo provar para o verbo prover é uma vogal. Abraão tira o A e coloca o E. Deus está falando em provação e Abraão falando em provisão. Deus está dizendo: eu estou te provando, e ele está dizendo: eu estou enxergando provisão. Eu estou te provando, mas vem provisão. Entenda o processo e diga: Deus proverá. Outra verdade que Abraão nos ensina, quando ele diz Deus proverá, Abraão nos ensina o seguinte: quando você chegar no seu limite, continue acreditando em Deus, porque Abraão chegou no seu limite. É Isaac interrogando: onde está o cordeiro? E é o pai esperando a oferta. E ele continuou acreditando em Deus. Quando você chegar no teu limite, quando humanamente não tiver mais nenhuma solução, quando tudo sinaliza o contraditório, quando você acha que chegou na barreira da impossibilidade, continue acreditando em Deus. Continue acreditando em Deus, dizendo: Deus proverá. Mesmo que você não esteja vendo nada, continue acreditando: Deus proverá. Mesmo que você não tenha nada nas mãos, continue acreditando: Deus proverá. Mesmo que você não veja uma saída, continue acreditando: Deus proverá. Mesmo que você esteja e com tudo soprando ao contrário até você, abra os seus lábios e continue acreditando: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Para resumir tudo isto aqui, glória a Deus,
Abraão chega no cume do Moriá. Ele arruma as pedras, levanta o altar, coloca a lenha, deita Isaac, amarra Isaac, prepara tudo para sacrificar. Prepara tudo para sacrificar. E quando ele pega o cutelo, que nada mais é do que uma faca pontiaguda feita de pedra, ele levanta o cutelo. Até aí, silêncio no céu. Deus não fala nada. Deus deixa ele subir o Moriá. Deus deixa ele armar o altar. Deus deixa ele colocar a lenha. Deus deixa ele deitar Isaac. Deus deixa ele preparar tudo. Deus deixa ele pegar o cutelo. Deus deixa ele levantar a mão. Mas quando ele vai abaixar a mão, quem vai ecoar a sua voz? Quem é que vai falar? Quem é que vai se revelar? Quem é que vai mover? Há uma manifestação cristofênica. O anjo do Senhor ecoa a sua voz, que é uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, e diz assim: Abraão, Abraão, não faças tais coisas, não estenda a tua mão, porque agora eu sei o quanto tu temes o meu nome e não me negaste o teu único filho. Sabe o que Deus está nos ensinando aqui? Deus está nos ensinando quando Abraão diz: Deus proverá. Sabe qual é a lição que isso nos ensina? Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus fará uma intervenção em teu favor. Porque o momento mais difícil de Abraão foi: vou abaixar o cutelo por amor, por obediência a Deus, eu vou sacrificar o próprio filho. Aí Deus intervém e diz: não faça, não faça, porque no fundo eu não quero Isaac, eu só queria o teu coração, e agora eu sei o quanto tu temes a mim. Então se prepare, porque nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus fará uma intervenção em teu favor. Deus te trouxe a esta casa para lhe dizer: meu filho, minha filha, prepare o teu espírito, prepare a tua alma, prepare o teu coração, prepare a tua família, prepare o teu altar, porque vem aí uma intervenção da minha parte em teu favor. Deus está me autorizando esta noite para Ele te dizer: eu vou intervir naquela família, eu vou intervir neste filho, eu vou intervir nessa filha, eu vou intervir nesta empresa, eu vou intervir nesse ministério, eu vou intervir nesta igreja. Prepara-te, vem aí, vem aí, vem aí, uma intervenção de Deus em teu favor. O versículo 13, Abraão está focado no altar em Isaac com o cutelo, e Deus dizendo: não temas, eu não faço tais coisas, agora eu sei o quanto temes o meu nome. Aí diante disso, no versículo 13, vai ter uma postura comportamental de Abraão. A Bíblia vai dizer no verso 13 que diz assim: então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E a Bíblia diz que ele não olhou para frente. A Bíblia diz que ele olhou para trás. Está escrito isso no versículo 13. Ele olhou para trás. Ele tirou os olhos de cima de Isaac e olhou para trás. O que ele está ensinando? O que Deus está se dizendo? Qual era o maior ato da provação, do sacrifício de Isaac? Aí ele muda o foco.
Ele tira os olhos de cima da provação, da dor. É Deus ensinando, mude o foco. Mude o foco. Mude o foco. Tira os olhos de cima de tudo aquilo que faz o teu coração sangrar. Tira os olhos de tudo aquilo que faz você sofrer. Mude o foco. Mude o teu foco. Mude o foco. Mude o foco, porque a provisão já estava atrás de Abraão. A provisão não estava na frente dele, a provisão já estava atrás dele. Aí ele muda os olhos, mude o foco, porque o que você precisa não vai ser gerado, já foi gerado. O que você precisa não virá, já veio. Mas muda o foco, porque muitas das vezes nós focamos no problema, na luta, na dor, e nós não vemos o milagre, o agir, a provisão de Deus. E tem um salmo que nós conhecemos muito bem, mas só analisamos num foco, mas ele é uma lição muito grande, que é o salmista dizendo: elevo os meus olhos para os montes. Ele perguntando para si mesmo: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O que ele está dizendo? Sabemos que os montes ali era a proteção de Jerusalém, mas ele está dizendo assim: enquanto eu continuar olhando para esses montes, só olhando para esses montes, de onde vai me vir o socorro? De onde vai me vir o socorro? Só olho para o monte, de onde vai me vir o socorro? Aí ele toma uma atitude, ele muda o foco, aí ele olha acima do monte, e quando ele olha em cima do monte, quem ele vê? O Criador do monte. Quando ele vê o Criador do monte, esse é meu Deus. Aí ele vai responder: a minha resposta, o meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e da terra. Ou seja, aquilo que eu acho o problema é criação dele, aquilo que é impedimento para mim está no domínio dele. Mude o foco, mude o foco. E para que eu possa liberar os senhores aqui, versículo 13º tem um detalhe. Então levantou os olhos a Abraão e olhou. Eis que um carneiro detrás. Agora um detalhe: a Bíblia não diz que o carneiro estava solto. A Bíblia diz que o carneiro estava amarrado pelo chifre num galho. Abraão não levou carneiro, não tinha outros pastores, só estava ele e Isaac no cume do Moriá. Como que foi lá um carneiro amarrado? Alguém teve lá. Alguém levou o carneiro lá, alguém amarrou lá, alguém colocou lá. E quem foi lá? Quem foi lá foi quando Abraão liberou a palavra: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Sabe por quê? Deus não dá bênção desembrulhada. Quem dá bênção desembrulhada, presente desembrulhado, é o homem. Quando Deus vai te dar a bênção, ele lacra, ele faz tudo e manda no teu endereço. Abraão não foi atrás do carneiro, o carneiro que foi até Abraão. Por quê? Porque o verdadeiro crente, ele não vai atrás da bênção, é a bênção que vem atrás dele. A bênção estava atrás de Abraão. Você só lê Deuteronômio 28: se me obedeceres, guardares os meus mandamentos, todas estas bênçãos te acompanharão. Aí você vai responder: mas isso é para Israel, isso não tem nada a ver com a igreja. Então tudo bem, então o que você vai me dizer de Jesus? E estes sinais seguirão aos que creem. O verdadeiro crente não corre atrás de sinais, são os sinais que correm atrás dos verdadeiros crentes. Mas isso não basta. Salmo 23, versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão. Não é você que acompanha a bondade, não é você que acompanha a misericórdia, é ela que vem te acompanhando. Por quê? Porque você diz: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Eu encerro hoje dizendo: olhe para o final do versículo 13º, e eu vou lhe dizer como você voltará para sua casa. No final do 13º está escrito assim: e foi Abraão e tomou o carneiro. O carneiro que estava amarrado no mato foi para a mão de quem?
para Abraão. Se você desse todo o ouro do planeta Terra para Abraão, não resolveria o problema dele. A solução do problema dele era uma provisão de Deus. E sabe para onde vai o carneiro? Para a mão de Abraão. Receba esta palavra: você não voltará para a tua casa da maneira que você chegou. O que você veio buscar, você levará consigo. A provisão vai na sua mão. Apenas adore a Deus dizendo: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Deus te abençoe. Presidente. Obrigado, chefe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amarabaçateria daquela barra. Oriunde caia massa.